Olá, sou Valdir Vieira, cirurgião plástico. Eu vou falar um pouquinho sobre os pós-operatórios de lipoaspiração e outras cirurgias. No final do vídeo, se você gostar, dá um like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber também até as novidades. A lipoaspiração ela é uma cirurgia, a princípio, simples porque não tem cicatriz, mas ela passa a ser complexa porque ela lida com toda uma área do corpo. Então, diferente de uma cirurgia que você vai abordar como a pálpebra, que você aborda só essa região e ela se limita a essa região, na lipoaspiração, o corte dela é menor do que a da pálpebra, entretanto, a área abordada é muito maior. O descolamento por baixo onde a cânula entra, ela é muito grande. Entretanto, como não tem corte, o pós-operatório dela passa a ser um pouco mais tranquilo, digamos assim. A dor realmente ela existe, porque a área é extensa, a área é operada, então essas áreas onde há a lipoaspiração, ela incomoda mais. Como não tem corte, não existe um descolamento amplo, ela não fica dormente, diferente das áreas onde você faz um descolamento amplo, como na abdominoplastia. Na abdominoplastia, como você corta e faz aquele descolamento por baixo da pele, descolamento amplo, a toda aquela área você corta a inervação. Então aquilo faz com que essa área, a princípio, fique dormente. Na lipoaspiração, não. Toda essa área não fica dormente, porque o descolamento ele é por túneis, então não é contínuo, não é amplo. Apesar da área abordada ser ampla, mas entenda, o descolamento não é amplo, a área abordada sim, ela é ampla. Então, no pós-operatório, o que você vai ter que se recuperar basicamente é a perda sanguínea, porque quando você faz a lipoaspiração com a retirada de gordura, uma área ampla abordada, você acaba perdendo mais sangue. Quando você tem mais gordura para ser retirada, mais sangue você pode perder, porque é proporcional à quantidade de gordura e à quantidade de área que é abordada. Ou seja, a perda ela é proporcional a esses dois fatores principalmente. E claro, depende também dos fatores de coagulação do paciente, se estão bem, se estão completamente, digamos assim, competentes. Mesmo com os exames pré-operatórios, por mais que você faça todos os exames pré-operatórios, existem alguns pacientes que têm uma certa tendência a sangrar mais, outros menos. Não quer dizer que ele está totalmente incompatível com a cirurgia. Não, não é isso. Mas tem pacientes que sangram mais do que outros, isso naturalmente, mesmo com os exames todos normais. Então, dependendo dessa perda de sangue, sua recuperação vai ser um pouco mais lenta ou não. Mas em média, de 7 a 10 dias, quase todos os pacientes se recuperam completamente. Isso lê-se toda a sua volemia, todo o seu sangue é reposto e você não vai ter mais aquele desconforto da anemia que acontece nos pós-operatórios, principalmente de lipoaspiração, onde a perda de todas as cirurgias é a maior. De todas as cirurgias na cirurgia plástica, a lipoaspiração é aquela que normalmente se perde mais sangue, como eu falei, por causa dessa abordagem que é fechada, não tem corte, você não cauteriza vaso por vaso. Por mais que você faça como se orienta algumas cirurgias, como na lipolaser, por exemplo, você não consegue cauterizar todos. No lipolaser, ele sugere que você, na lipoaspiração, você vai cauterizando o vaso, mas não é bem assim que acontece. Na verdade, na lipolaser, a cânula ela passa rápida também, você consegue cauterizar um vaso ou outro, mas dependendo da extensão que você usa para tentar cauterizar mais vasos, você pode até queimar a pele. Então existe um limite também de cauterização. E nesse caso também você tem sangramento, ou seja, em toda a abordagem de lipoaspiração você tem sangramento. Então no pós-operatório, o que vai depender é dessa perda, você ter um pós-operatório, digamos assim, um pouco mais oneroso ou não. Por quê? Porque pela anemia que você vai ter os sintomas. Você vai ter uma dor de cabeça maior ou menor por causa da anemia, você vai se sentir mais indisposto, pode ter alguns desmaios, mas que normalmente são passageiros, são rápidos, por causa exatamente da perda de sangue. Quando o paciente vai se levantar, a pressão, toda vez que a pessoa se levanta, a pressão deve aumentar para poder jogar sangue lá para a cabeça. Você tem que entender que a cabeça está numa altura diferente do coração. E quando você está numa altura em relação ao chão sentado, é diferente da altura que você está em relação ao chão em pé. Então essa altura muda. Quando muda essa altura, o organismo já entende isso
e já aumenta o fluxo no coração, só que às vezes não consegue chegar sangue suficiente para o cérebro e aí rapidamente, então você pode ter um leve desmaio que também é rápido, já passa logo, mas é sempre bom ter alguém pertinho, principalmente quando é retirada a cinta, porque com a cinta ela mantém aquela compressão, você consegue ter uma pressão maior e mandar esse sangue para o cérebro. Então, quando tira a cinta e vai se levantar de uma vez, às vezes o paciente pode ter um desmaio leve, rápido, mas tendo alguém pertinho para ter pelo menos bater a cabeça, não é problema nenhum, ela passa logo. Então, por isso que no pós deve-se beber mais água, comer alimentos que ricos em ferro para poder repor esse estoque de ferro para produzir mais sangue. Tem que ter vitamina C, que também ajuda na absorção do ferro e na produção das novas células. É interessante no pré-operatório você fazer um exame onde você tenha a noção da sua reserva de ferro, porque mesmo em pacientes que tenham uma quantidade de sangue, a hemoglobina não mostra anemia, se o paciente não tiver uma boa reserva de ferro, o pós dele pode ser mais demorado, ele pode sentir mais essa recuperação, ele pode não recuperar tão rapidamente. No pós é ideal você fazer também as massagens, a fisioterapia, as drenagens pós-operatório, porque o paciente fica bem inchado, vão aparecer fibrose depois, que são aqueles durinhos, que é de cicatriz profunda, onde se torna palpável, às vezes visível. Então a drenagem vai trabalhar muito isso, o inchaço nas primeiras semanas e depois vai trabalhar as fibroses, começa a se formar depois de 10, 15 dias. Então, cada fase você vai ter uma observação diferente. Os primeiros dias vai ser mais a anemia, a perda de sangue, você vai sentir mais. Os roxos, aqueles que vão se transformando em amarelo, verde, vai mudando a cor nas áreas abordadas. É normal, principalmente em pacientes mais claros, esse roxo ser mais evidente. Em pacientes já mais de pele mais escura, você pode não notar tanto o roxo, essa mudança de cor, mas normalmente tem sim aquela sufusão, aquela infiltração de sangue, dos hematomas que acontece por causa da lipoaspiração em si, do trauma em si, como eu já falei antes. Depois disso, vão se formando as fibroses, mas aí você já vai estar disposto. Depois de 10 dias, o organismo consegue formar mais hemácia, ou seja, consegue repor essa volemia, essa sua hidratação, essa quantidade de água e sangue que você precisa dentro dos vasos. Então você já consegue se sentir melhor, mais disposto. É normal, principalmente depois de 7, 10 dias, como eu falei. 15 dias em média, o paciente está bem recuperado e pode voltar até atividade física. Ou seja, pode até voltar a fazer academia ou mesmo suas atividades que fazia inicialmente. Agora, claro, deve-se voltar com calma, devagar, sentindo o seu organismo para poder ter, ou não ter nenhum acidente ou qualquer intercorrência. E depois disso você vai basicamente trabalhar as fibroses, algum inchaço residual que sempre aparece. Em média, o resultado final de uma lipoaspiração ela pode acontecer em até 6 meses. Dependendo do caso, tem alguns pacientes que você já nota o resultado final até antes, mas em média você ainda vai ter algum inchaço que vai ficando e em 6 meses você tem notado ele tendo ido embora totalmente. Então, dependendo do caso, dependendo do paciente, você vai ter uma variação nesses períodos que eu falei, mas a maioria fica nessa média. Se gostou do nosso vídeo, dá um like e aproveita e se inscreve no nosso canal. E se não me conhece no Instagram, segue lá a gente também, @drvaldorivieira.